Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, que fala irmão José Gomes Oficial, amém? Aleluia, cantor José Gomes Oficial. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer uma oração pela tua vida. Aleluia, são exatamente 10 horas e 20 minutos, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu vou ler um versículo e você fica aí, que depois do versículo eu vou deixar uma palavra, amém? Rapidamente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As 3 maravilhas de Deus, irmão, as 3 maravilhas de Deus. Qual é as 3 maravilhas de Deus? Cantou sangue, fogo e glória, viu? Aleluia. Fica aí, viu? Você vai ver. Louvado seja o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo número 30. Joel 2, versículo número 30. Louvado seja o nome do Senhor. E mostrareis prodígios nos céus e na terra. Aleluia. Sangue e fogo e coluna de fumo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E mostrareis prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, né? Aleluia. O que quer dizer fumo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vou fazer uma oração pela tua vida, fica aí, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Já, daqui um pedaço, louvado seja o nome do Senhor, eu vou orar, aleluia. Eu vou deixar uma pequena palavra, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo em sangue, irmão, aleluia, eu fico todo, aleluia, arrupiado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que Jesus sofreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, fecha aí todos os olhos agora, louvado seja o nome, e fica aí, senão você vai perder, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial que estás nos céus, na tua presença, Senhor da glória, mais uma vez, estou aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer pelo dia, Senhor, que tu tem nos dado, meu Senhor da glória, aleluia, pelo dia, Senhor, amado de paz, abençoa, Senhor Jesus, irmãos que estão orando comigo agora, meu Deus amado, meu Senhor, nesta noite, Senhor Jesus querido, meu Deus amado, Senhor, ó Deus amado, Senhor da glória, abençoa, Senhor, este dia que passou, Senhor da glória, meu Deus, os alunos que já estão em casa, os irmãos que estão voltando da igreja, que estão indo para a igreja, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor, abençoa, meu Deus, cada irmão, cada pastor, louvado seja o nome do Senhor, cada missionário, aleluia, que faz a missão transcultural, louvado seja o nome do Senhor, a missão, aleluia, na África, na Argentina, na Angola, nos Estados Unidos, na Cuba, aleluia, na Venezuela, louvado seja, abençoa a missão local, aleluia, a missão aqui no Brasil, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, amado, abençoa os pastores que assumem o ofício sacerdotal, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para os pastores de igreja grande, os pastores de igreja pequena, louvado seja o nome do Senhor, abençoa, Senhor, eu me refiro àqueles que estão, Senhor, no leito de um hospital agora, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus amado, nesse momento, ó Jesus querido, que está no hospital, Senhor da glória, que está no leito de um hospital, vai agora. Tu és o Deus, Senhor, que pode curar de qualquer enfermidade, Senhor amado, aleluia. Doença no pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata, câncer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nos rins, aleluia, doença de, aleluia, louvado seja Deus nos rins, doença respiratória, doença, aleluia, asma, doença nos olhos, doença glaucoma, aleluia, doença na cabeça, caroço na cabeça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esquentamento nas pernas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, doença na garganta, qualquer enfermidade, seja agora, aí se estiver passando pela mão de um médico agora, sendo operado, seja agora repreendido agora, em nome de Jesus, toda doença, irmão, aleluia, crê na tua própria fé agora nesta oração, põe a mão nesta doença agora, louvado seja o nome do Senhor e receba, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, aleluia, os nossos pecados, as nossas dores, aleluia, e como ferido de Deus, foi aflito, aleluia, como cordeiro não abriu sua boca, louvado seja o nome do Senhor, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, ó Deus amado, neste momento, abençoa, Senhor, os advogados, abençoa os prefeitos, abençoa, Senhor, os juízes, aleluia, aquele que está na chácara, aquele que está, Senhor amado, que vem saindo agora, que está no ponto de um ônibus, aleluia, que está na estrada, que está pegando um carro, aleluia, na estrada, espírito da morte vai saindo agora, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, nós repreendemos agora pelo
poder do sangue de Jesus, a primeira maravilha de Deus. Eu vou já ler, aleluia, vou já dizer para você, é sangue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, derramou a sua última gota de sangue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é sangue de touro, nem sangue de Abel, nem sangue de Zacarias, nem sangue de Malaquia, mas o sangue daquele que foi vertido na cruz do Calvário ao terceiro dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, meu Senhor da glória, os parlamentares, abençoa, Senhor da glória, aquele que não tem uma casa, que está pagando aluguel, dá uma casa própria, esta mulher, este homem, abençoa este casamento, aleluia, que está casando, esse rapaz que está casando, aleluia, que está noivo, que está esperando em Deus há 20, quase 15 anos, esse homem que tem até um ministério, aleluia, abençoa, meu Senhor da glória, neste momento, Senhor, abençoa os diáconos, presbíteros, que dirige a igreja, os auxiliares, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, as bandas, as orquestras, tocador de baixo, guitarra, bateria, saxofona, aleluia, sanfona, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, seja abençoado as igrejas neste Brasil, louvado seja o nome do Senhor, abençoa esse rapaz que está nesta cadeira de roda, vai tirando esta moça, esse rapaz ou essa criança, esta que está nessa cadeira de roda, que foi acometido um acidente, aleluia, as famílias enlutadas, esse homem que está nessa delegacia vai saindo agora, em nome de Jesus, agora, tira dessa delegacia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dás a casa própria deste homem, dás o dinheiro deste homem que vem pedindo a Deus, aleluia, Jesus está me dizendo, irmão, que o crente que ora, aleluia, que clama a Deus e ora, não precisa correr atrás da benção, a benção chega até a ele, viu? Aleluia! Tem que correr atrás da bênção, mas o crente que está na mão de Deus e que ora, aleluia, a bênção vem na hora que não está esperando, vai chegar a bênção na tua casa, na tua mão, espera, aleluia, se senta na cadeira do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, neste momento, Senhor da glória, abençoa cada irmão que está orando comigo, aleluia, pelas redes sociais, louvado que faz lives, abençoa os irmãos, Senhor da glória, aleluia, este advogado, aleluia, este pastor, esse doutor, estes médicos, aleluia, que estão na UPA, no hospital, que estão, aleluia, na emergência, aleluia, desmanche este, aleluia, tira, desmanche esses leitos, aleluia, tira desse leito esse homem desse hospital, aleluia, para vir para casa contar o testemunho, aleluia, o testemunho de uma cura, aleluia, Jesus vai te curar e vai mandar tu para casa, viu? Aleluia. Eu cheguei a pesar 27 quilos, aleluia. Por isso estou aqui orando, contando o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Deus poderoso, abençoe esse irmão, Senhor da glória, abençoe essa mulher que está grávida, que possa dar um neném, este neném em paz, aleluia, abençoe, Senhor da glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esses irmãos que estão orando comigo agora, repreende agora todo espírito maligno das trevas, aleluia, espírito da morte, sai agora, em nome de Jesus das estradas, Chuva labacalabananga suminera manábia. Ó Deus poderoso, abençoa, Senhor da glória, esse irmão que está orando comigo, essa mulher, aleluia. Tu estás vendo que Jesus está vendo o que tu está passando, viu? Aleluia. Olha para aqui, olha para mim, aleluia. Deus está vendo o que tu estás passando e Ele vai na hora certa resolver, porque não é no relógio do homem daqui, aleluia, nós não precisamos do relógio do homem, Deus é quem precisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, na hora certa, tu vai receber a tua bênção, na hora que tu não está nem esperando e vai contar o testemunho, aleluia, de agradecimento, aleluia, e o inimigo que tem zombado da tua cara, que tem feito chacota de tu, que tem, aleluia, balançado a cabeça, aleluia, que tu não é cantor, que tu não é pregador, vem comer na tua mesa, aleluia, como fez com aquele aleijadinho Mefibosete, o rei mandou buscar ele lá em Lodebar, aleluia, e José foi foi escravo, os irmãos fizeram dele escravo, mandaram para o Egito, ele foi escravo e voltou, quando voltou foi ser governador, aleluia, e
Jó, louvado seja o nome do Senhor, passou aquela prova, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, enterrou 10 filhos de uma vez, ele disse à mulher dele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. E Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não tragaram, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, aleluia. Tira um tempo para Jesus aí na firma, tira um tempo para Jesus, aleluia. Abençoa esses irmãos que estão agora orando comigo nesse hospital, que está na cadeira de um ônibus, que está nesse ônibus agora, na motorista de um ônibus, que está o trocador de um ônibus, esse irmão que está orando no ônibus, que está viajando, aleluia. Abençoa, Senhor da glória, tu és o Deus que, aleluia, que morreu, que nasceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi perseguido, aleluia. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus, aleluia. Foi perseguido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, foi perseguido, mas aleluia, fez a obra, nasceu, e o anjo disse, tira o menino daqui, aleluia, porque Herodes quer matar o menino, e Caçu ficou perturbado, aleluia, perturbado, procurando a promessa para matar, matando tudo que era menino, aleluia, mas não pegou Jesus, aleluia. Depois vem a notícia, traz o menino, aleluia, porque já morreu aquele que, aleluia, aquele que queria matar o menino Jesus de Nazaré, aleluia. E ele foi crescendo em estatura, foi crescendo, aleluia, crescendo, 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 aleluia. Com 33 anos foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e ele disse, eu vos batizo com água, mas a partir de aí vem aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Cortaram a cabeça de João Batista, colocaram num prato, mas você vai ver João Batista de cabeça e tudo louvando a Jesus, porque no céu não vai entrar aleijado, no céu não vai entrar, se você tiver numa cadeira de balanço, você não vai entrar numa cadeira de roda não, se você tiver manco aí de um olho, você não vai entrar com olho não, se você tiver, aleluia, pagando aluguel, você não vai pagar aluguel no céu não, porque você vai ter uma casa linda no céu, aleluia, de ouro e cristal, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa Jesus neste momento, aleluia, todos os irmãos que estão orando comigo agora, aleluia, ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, e foi pego, aleluia, de surpresa por, aleluia, e um dos apóstolos, Judas, traiu ele com 33 moedas de prata, e o galo cantou quando o Pedro negou ele 3 vezes ao dia, 3 vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, foi preso, foi colocado em uma cruz, aleluia, colocaram, bateram, louvado seja o nome do Senhor, em suas mãos, aleluia, ele tombou, mas ao terceiro dia ele colocaram ele no túmulo de José de Arimateia, mas ao dia, quando foi subindo a cruz, aliás, Simão Cireneu ajudou, quando botaram a cruz no chão, colocaram ele, tomou ali um ladrão à direita e outro à esquerda, aleluia, ele disse para um deles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, colocaram esponja, cura de espinho, mas quando ele expirou, que morreu, aleluia, colocaram ele no túmulo, aleluia, e colocaram guardas, louvado seja para pastorear, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e agora eu quero chegar onde eu quero, aleluia, louvado seja Maria Madalena foi visitar o túmulo, aleluia, quantas Maria, quando chegou lá o túmulo estava vazio, aleluia, e o anjo disse, aqui buscais Jesus o Nazareno, ele não está aqui porque já ressuscitou, lá na Cassubnébia, eis aí os restos mortais, aí os aventais, aleluia. Se eu for no túmulo de Allan Kardec, está dizendo aqui já os restos mortais de Allan Kardec. Se eu for no túmulo de Buda, está dizendo aqui já os restos mortais de Buda. Se eu for no túmulo de Confúcio, está dizendo aqui já os restos mortais de Confúcio. Se eu for, aleluia, no Irã, tem ossos de Maomé, no Egito, ossos de Maomé. Se eu for, aleluia, no túmulo do rei do futebol, está aqui os restos mortais do rei do futebol, Pelé, aleluia. Se eu for do túmulo de Ayrton Senna, está dizendo aqui já o rei, aleluia, da Fórmula 1, aleluia. Se eu for do túmulo ali, Luiz Gonzaga, está dizendo aqui já o rei do vôlei, aleluia, Luiz Gonzaga. Se eu for do túmulo, aleluia, de Virgulino Ferreira, o Lampião, aquele que usava um olho só, aleluia, um chapéu, aleluia, confrontou a polícia em Alagoas, está morto, aleluia, lá. Mas se eu for no túmulo de Jesus, está
dizendo, ele não está aqui porque já ressuscitou. E eu estou falando com ele agora. Lá, eu estou falando com ele agora, aleluia. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra e o Deus que fez o mar, o Deus que fez a minha vida, o Deus que fez a tua vida. É o Deus que está contigo de manhã, de tarde, de noite, o Deus que não deixa faltar a janta, o almoço e a merenda. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o Deus de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é o Deus de dezembro, o Deus na minha vida, o Deus na tua vida, aleluia. Ele é o Deus, aleluia, que faz, é o Deus que desfaz, ele é o Deus que dá a última palavra quando o homem diz, vai morrer em casa, tira do hospital, não tem mais jeito, ele cuida em casa, para saber que ele é Deus e não é Deus dete. Aleluia. Abençoa cada irmão que está orando comigo agora, assiste de qualquer igreja. Deus é amor universal, aleluia. Cristã no Brasil, a tempo central, Montese, Canaã, aleluia. Madureira, qualquer igreja, Assembleia de Deus no Belenzinho, aleluia, dos pastores, aleluia, no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, aleluia, Pernambuco, Bahia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe esses irmãos pastores que trabalham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os presbíteros, os auxiliares, louvado seja o nome do Senhor que faz a tua vinha, aleluia, os chacais, os abutres, aleluia, os ratos, aleluia, os lobos, não vão entrar na tua vinha, na tua igreja não, viu, pastor? Aleluia. Deus está quebrando o caixão, cancelando o funeral e fechando o cova agora. Aleluia. Não vai entrar caixão na tua casa não, viu? Vai entrar é benção. Não vai morrer ninguém não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesta noite, Senhor, dá o próprio estúdio desse irmão que ora comigo agora, que não tenha seu estúdio, que não tenha uma privacidade, que não tem um casamento, dás um casamento a esse irmão que vai para a igreja só e volta só. Esse diácono, abençoa os cantores que cantam para ti, Senhor, que tem uma agenda, o inimigo que afeta na garganta, aleluia, quer botar doença nos cantores, asma, doença nos pulmões, limpa os pulmões dos cantores, Jesus, agora. Eu faço parte dessa fileira. Eu só faço parte, limpa agora os pulmões dos cantores, aleluia. Não só dos cantores, mas dos pastores, aleluia. O diabo quer ver a obra de Deus parada. Se fosse pelo diabo, não existia mais crente no Brasil, não existia igreja, não existia nada, tinha acabado tudo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Deus abençoa cada irmão que está orando comigo agora, o emprego de cada irmão, aleluia. Seja ele corte de cabelo, na chácara, no navio, no mar, agricultor, na pesca, piloto de avião, aleluia, dirigente de ônibus, de Uber, mototáxis, aleluia. Ó Deus, onde estiver um irmão, aleluia, orando comigo agora, seja agora abençoado. Aleluia. Crê na tua vitória, tu crê, porque se tu não crê, tu não recebe nada. Mas se tu crê, Marta disse, tirai a pedra. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Jesus é de 4 dias, né? 4 dias. Jesus disse, ele não está morto, ele dorme. Se creres, verás a glória de Deus. Eu digo para você, tu crê, após tu vai receber tudo que eu falei. Aleluia. O diabo é um perdedor, louvado seja o nome do Senhor. Ele caiu do céu com terça parte dos anjos, ele não desceu só, e a missão dele aqui é matar,
matar, roubar, destruir, mentir, fofoca, aleluia, criar panelinha, matar gente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acidente é obra maligna para tudo quanto é lado, aleluia, as obras do inimigo, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, aleluia. E ele viu que não estava certo, não dava certo, aleluia, ele só aqui, louvado seja o nome do Senhor, inventou tudo aí, louvado que é ruim, mas a igreja é uma potência na terra, aleluia. É um estupim, aleluia, nós estamos na reta final, aleluia, Jesus está voltando para arrebatar esta noiva, aleluia, abençoa cada irmão que está orando comigo agora, aleluia, nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor da glória, por esse irmão, por essa irmã que está agradecendo, orando comigo agora. Tira espírito de violência agora, espírito de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé, aleluia, de macumba. Se alguém jogou alguma coisa contra ti, aleluia, seja agora desfeita agora, em nome de Jesus de Nazaré. Entra nessa obra, nessa casa agora, tira toda obra de fumo, de cachaça, de coisa ruim, de droga, de sexo, aleluia, ilícito, aleluia, infantil, imoralidade infantil, toda coisa ruim sai agora, em nome de Jesus. Abençoa este Brasil não é da senhora, esse Brasil é do Senhor, aleluia. Deus, nesta noite, abençoa os pastores que estão fazendo curso de teologia, para se aprofundar nas páginas das escrituras sagradas, aleluia, para entregar pasto verde para a igreja, porque a igreja não come pasto seco, come pasto verde. Abençoa aqueles que não fizeram curso, Senhor da glória, que não pode fazer. Eu não fiz um porque eu tenho um problema aqui. Abençoa os irmãos que não fizeram curso, porque Deus não abençoa e não usa só quem tem letra não, viu, irmão? Aleluia. Deus abençoa o analfabeto, aleluia, né, pastor Dom Santo, que não fez curso, né, é cego, né, Cleito, né, outros pastores aí. Deus abençoa o leigo, Deus abençoa o preto, Deus abençoa o branco, Deus abençoa o anã, Deus abençoa o do olho azul, Deus abençoa o bonito, Deus abençoa o mago, abençoa o gordo. Ele não faz acepção de pessoa, ele não faz acepção de pessoa, porque o homem faz, porque o homem olha o que o outro tem, olha para o carro, para a moto, para essas besteiras, e Deus olha para o coração, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor, e Ele está contigo aí, vai te abençoar, viu, irmão? Ele vai te dar tanta bênção que tu não vai poder contar testemunho, não, tu vai só chorar, viu? Em teu nome santo, aquele que vive e reina para todo sempre, você que orou comigo, diga neste momento, amém. Que Deus o abençoe a todos os irmãos, amém, aleluia. Lemos um versículo, né, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Joel capítulo 2, versículo de número 30. E mostrareis prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, aleluia. Deus prometeu que no fim dos tempos, aleluia, no fim dos tempos, aleluia, eu não sou pregador não, eu sou levita da igreja, não prego, mas eu estou me preparando, amém? Que no fim dos tempos eu mostraria 3 maravilhas, né? Aleluia. Qual é, irmão? Sangue, fogo e glória, aleluia. E glória, glória a Deus. Por quê? Porque coluna de fumo quer dizer a glória de Deus, aleluia. Sangue, fogo, aleluia, e glória. Sangue, fogo e glória. Você vai repetir comigo aí: sangue, fogo e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, aleluia, fala em sangue, irmão, fica arrepiado, aleluia. A primeira maravilha de Deus é sangue, mas não é sangue de Abel, nem sangue de Zacarias, nem sangue de Malaquia, é o sangue daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como eu já falei. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu vou terminar, louvado seja Deus, aleluia. Joel, louvado seja Deus, aleluia, diz que, louvado seja Deus, no fim dos tempos, aleluia, estarei, aleluia, mostrando 3 promessas, 3 sinais, aleluia, sobre a
face da terra, aleluia, sobre a carne, aleluia, mas não é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quais são, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não esqueçais, Joel, que no fim dos tempos, aleluia, estarei mostrando 3 prodígios, maravilhas, aleluia, sangue, fogo e coluna de fumo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coluna de fumo, que quer dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que quer dizer, sabe o que quer dizer coluna de fumo, irmão? Aleluia, que quer dizer, aleluia, a glória de Deus. Ele não está, aleluia, se referindo a, louvado seja o nome de Deus, não está se referindo, aleluia, ele está se referindo aqui à fumaça, a coluna de fumo quer dizer fumaça, aleluia, e a fumaça não é outra coisa senão a glória do Deus que fez os céus e fez também a terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você neste momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não te preocupe, irmão, aleluia, se você paga aluguel aqui, como já orei para você aqui, né, irmão, já orei, louvado seja o nome do Senhor, porque você, a igreja, ela é o povo mais feliz da terra, é a igreja do Senhor, aleluia. Às vezes você não tem uma casa, aleluia, mas lá no céu tu não vai pagar aluguel não, tu vai ter uma casa, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a tua rua não é afastada, né, afastada, né, aleluia, né? Tem asfalto, mas lá, louvado seja o nome do Senhor, tu vai morar numa rua de ouro e cristal, numa cidade de ouro e cristal, aleluia. Tem deles que não tem dinheiro aqui, mas lá no céu, louvado seja o nome, não tem roupa nova para vestir, louvado seja o nome do Senhor, mas se alegra porque ele vai ganhar aleluia, um vestes branca no porvir, aleluia, louvado seja o nome. Às vezes não tem casa própria, né, irmão, às vezes paga aluguel, louvado seja o nome do Senhor, mas não se esqueça, louvado seja o nome do Senhor, porque ele vai ter uma casa no céu, aleluia. Tem deles que é analfabeto, não sabe nem ler, né, irmão? Aleluia. Não sabe fazer nem um A, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala em mistério que professor nenhum sabe falar. Aleluia. Viu, irmão? Aleluia. Ele fala em língua estranha, viu? Que professor da terra não sabe falar, viu? Diplomata. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, creia na tua promessa, aleluia, creia que ele vai te dar tua promessa recalcada e sem medida. Que Deus te abençoe. Aqui fala com os irmãos, está encerrando, né, irmão? São exatamente 10 horas e 25 minutos, a agenda aberta, Josenia Gomes Oficial, viu, irmão? Amém? Aleluia. Não estou saindo não, irmão, amém? Aleluia. Porque Deus habita no meio dos louvores, né? Não estou saindo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, para nenhum canto, né, irmão? Aleluia, estou fazendo obra local aqui no Ceará, louvado seja Deus. Cheguei a pesar 27 quilos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, viu? Aleluia, os irmãos que estão me ouvindo, né? Cheguei a pesar 27 quilos, né? Aleluia. E fiz um voto com Deus, se eu escapasse, e fui internado 5 vezes, irmão, viu, irmão? Foi 2 vezes pro balão, aquele negócio que coloca aqui atrás, né, irmão, aleluia, e disse se escapasse, gravaria um CD, aleluia, tá aqui o CD, Deus de providência, amém, aleluia, contendo 7 louvores, era para ter 15 CD gravados, viu, irmão, aleluia, mas Jesus, né, mas o importante é eu estar vivo, né, cantar Deus nas igrejas, né, não tô viajando, né, não cobro dinheiro, né, irmão, aleluia, cantar nas igrejas locais, viajei muito aí para trás. Fiz a agenda até para cantores, né, irmão, aí, né, louvado seja o nome do Senhor, tá aqui o CD não é pirata não, viu, irmão? Aleluia. Não é pirata, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, né, de providência, né, com a participação de Eliata Gomes, essa menina é minha irmã, viu, irmão? Estava doente também, né? Aleluia. E eu cheguei a pesar 27 quilos. E o irmão disse, coloca no CD que você chegou a pesar 27 quilos. A carne sumindo e os ossos saindo para fora. Mas eu quero dizer para os irmãos que não foi pecado e nem desobediência, viu? Porque tudo hoje, às vezes, é pecado e desobediência, né? Então, muito pastor que Jesus levou do Covid morreu com pecado, não. A doença, ela pega qualquer um, irmão, viu? De surpresa. Aleluia. Eu pedi meu pai o ano passado de um câncer de pâncreas. Ficar aqui em pé aqui. Irmão.
A doença ela não escolhe cor, a doença não escolhe altura, não escolhe boniteza, viu, irmão? Ela traga, ela é traiçoeira, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus tem tudo, e Jesus ele pode te curar, e pode. Jesus me curou, fez essa maravilha, ele disse, me agradece no louvor. E eu fiz um voto com ele, me ajoelhei na cadeira, e eu me ajoelhar aqui, e disse, Senhor, olha para cá, irmão. Senhor, se tu me curar, eu vou gravar um CD. Fiz um voto, viu, irmão? Tá aqui o CD, Deus entrou na minha fé e no meu voto curou, me curou. E eu gravei o CD, viu, irmão? Tá aqui. Aleluia. E botei o nome Deus de Providência, porque eu sou uma providência na mão de Deus. Deus de Providência. Aleluia. Cícero Nogueira me ajudou, Chagas Sobrinho e muitos cantores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A carne se unindo para fora. E o que doença era, irmão? Foi um H. pylori, por um H1, um H. pylori se instalou no meu estômago, viu? Um estômago, viu? Aqui, ó. Vou mostrar aqui os irmãos. Aqui no meio. Viu, irmão? Uma bactéria chamada H. pylori. De uma comida. Por isso que é bom quando vai comer, irmão, orar primeiro antes de se alimentar. Não é verdade, irmão? Aleluia. Tem gente que vem logo, né? Se acordar, orar pela noite, orar pela alimentação e ir trabalhar. Porque as bactérias, as doenças estão nas comidas, viu? As comidas não são mais sadias como antigamente. Aleluia. Então, irmão, a gente tem que orar. A vida do crente é na oração. Amém? Aleluia. Eu estou falando para todo o Brasil, para deputado. Estou falando para deputado, estou falando para prefeito, estou falando aqui para vereador, estou falando aqui para senador, estou falando aqui talvez até para presidente, não sei se chegar, estou falando para pastores, que o YouTube é uma rede aberta, estou falando para muitos irmãos, né, irmão? Aleluia. A gente orar, né, irmão? A oração é que desarma fuxico, fofoca, e a tua igreja cresce, Jesus te cura dessa enfermidade, aleluia. A minha leitura é pouca, né? A minha leitura é pouca. Não vou dizer, não terminei os meus estudos, mas também eu leio muito essa daqui, viu? A rainha da Inglaterra disse que tinha mais de um crente orando e que o exército de metralhadora atrás dela armado. Porque o crente, quando ele ora com fé, viu? Jesus entra. E quando Jesus entra, ele não entra para duas conversas não, viu? O homem, quando sai do espírito, entra na carne, aleluia. Ele faz todo tipo de besteira, mas se ele estiver no espírito, Deus usa ele. Mas se ele sai do espírito, o diabo quem vai usar ele. Aleluia. Ora e vigia, porque o inimigo quer acabar com o teu ministério. A única coisa que você tem, às vezes, é o ministério, irmão. O diabo não quer acabar, viu? Mas Jesus não vai deixar, aleluia, o inimigo prevalecer, viu, irmão? Essa bagunça vai sair. O Brasil é abençoado, tem um celeiro de pregador muito grande, de cantor. Aleluia. Jesus ama o Brasil. Aleluia. E ele te ama aí, irmão, onde você está. Creia que ele vai tirar essa depressão, viu, irmão? Essa ansiedade. E o que você vem pedindo, vem para a palma da tua mão. Olha para mim aqui, vem para a palma da tua mão. Se inscreva lá no canal Josenia Gomes Oficial, amém? Todo dia eu tenho uma oração. Quando eu não tenho de manhã, eu tenho de noite. Já está com mais de 4 anos pela vida dos irmãos, amém? Você que está em igreja grande aí, essas igrejas grandes, né, irmão? Pequeno, ou está em casa, essas horas. Vamos se inscrever no canal do Josenias, vamos, irmão? Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Os pastores, os cantores, né?
aleluia. Em São Paulo, como já citei vários irmãos em Camboriú, os Gideões, amém. Se Jesus mandar um dos Gideões contar esse testemunho, aleluia. Eu canto para uma pessoa, canto para duas pessoas, canto para três pessoas, sou cantor, viu, irmão? Canto para três levita, adorador, canto para uma pessoa, canto só, canto para 500 pessoas, 5.000 pessoas, 200.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 e assim se vai. Aleluia, porque comigo não tem isso não, viu, irmão? Tem gente que se treme, né, quando recebe uma oportunidade na igreja. Eu não tenho vergonha. Tem gente que tem vergonha até de andar com a Bíblia, né, irmão? Irmão, prega dentro do presídio, prega onde Jesus mandar. Eu preguei em presídio, o maior pistoleiro do Nordeste, ele dizia Bíblia. O maior pistoleiro do Nordeste, ele dizia Bíblia, papel feito por mão de homem comedor de feijão. Tiraram a vida daquele homem, foi ceifado, ele não quis Jesus. Aleluia. Matador de prefeito, de vereador, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus fechou o presídio, fechou tudo, tirou aquele homem daquele homem, foi ceifar a vida daquele homem. O presídio está fechado, tiraram os presidiários para outro canto, mas também eu sabia pregar, irmão. Eu dizia lá, Jesus te ama, Jesus, porque eles estão ali, os presidiários. O presidiário, irmão, ele é gente também, viu? O presidiário, ele é gente também. Agora, certo, tá pagando o que fez, tudo bem. Mas já tá ali, cumprindo cadeia, sabe pregar também. Eles são gente humana, igual se é mais fácil um presidiário aceitar Jesus e ir pro céu do que um cabra de paletó, que quer ser todo bonitão. Chega com a pasta na igreja, né, irmão? Toma a frente ali de tudo, só porque tem dinheiro, tem Hilux, tem não sei o quê. Cuidado, irmão, senão Jesus te desce da bola. Desce tu, desce pro chão, taca tu no chão. E aqueles que entravam ali que não sabia pregar, eles diziam, esse você não entra mais aqui, nós matamos você aqui dentro. Mas o irmãozinho aí, que é eu, porque eu sabia pregar. Eu sabia pregar. Tem gente que não sabe pregar não, viu, irmão? Não sabe pregar. Tem gente que não sabe pregar. Nem presídio, nem igreja, nem canto nenhum. Canta um hino, né, se não souber pregar. Aí vai insultar, né? E quando a fé sai na peia, apanhando. No meio de rua, por aí, viu? Não souber pregar o evangelho. Se não souber pregar o evangelho, ou saiba pregar o evangelho, ou não invente de pregar o evangelho sem saber. Faça um curso de teologia, ou então fica lá no seu canto, ou então não é só curso de teologia não, mas sabe, ore e vigie. Ore e vigie. Mais uma vez, ore e vigie. Mais outra vez, ore e vigie. E seja marido a sua mulher. Que Deus o abençoe.